Estimados super nerds, e hoje vamos falar sobre expressão gênica, talvez o assunto mais chatinho da biologia celular, ou talvez seja a próxima aula, que é divisão celular. A aula passada sim era legal, porque sinalizadores, hormônios, cara, você vai ver aquilo de novo, e é uma coisa empolgante de estudar. Eu mesmo, quando eu cheguei na biologia celular, eu achei empolgante estudar a sinalização. Porque eu já tinha visto grande parte daquilo na bioquímica e eu sabia que é um negócio que você usa em várias outras matérias. Aqui na parte de expressão gênica, divisão celular, prófase, anáfase, metáfase, telófase, é difícil você ver a utilidade desse assunto. Então eu vou começar falando onde é que você acha algum valor, alguma utilidade. Claro, né? Claro que para especialistas, pessoas que vão fazer estudos muito específicos, isso aqui tem um valor imenso, tá? Eu tô falando para o aluno padrão de graduação, de pós-graduação, o ser humano padrão, que não vai olhar para isso e ver, nossa, olha aqui, expressão gênica, uma coisa que eu tenho que aprender para a minha vida. Mas enfim, né? Outra coisa, existe todo aquele papo de você tem que ter hombridade para aprender, mesmo que você não goste desse assunto. E beleza, isso é importante, mas eu gosto de outra abordagem. Eu gosto, beleza, como é que a gente faz para fazer esse aluno ele realmente gostar do assunto, ao invés de querer enfiar na goela dele e forçar que é importante, sendo que a maioria vai dizer, foda-se, eu vou só fazer a prova aqui da faculdade, passar nessa cadeira e pronto. Mas enfim, a expressão gênica em si ela é bem legal. Eu acho que é mais difícil fazer você gostar da divisão celular. E a gente vai começar falando então alguma forma de você achar valor na expressão gênica. E realmente tem. Inclusive, eu já disse isso em algumas outras aulas, eu tô fazendo o meu TCC na minha pós-graduação de biologia celular e ele é sobre expressão gênica, mais especificamente sobre fatores de transcrição. O que são fatores de transcrição? É possível que você já tenha visto alguém falar muito o viciado em genética, é o cara que diz que tudo é genética. Nossa, não, tem que ter genética, se não tiver genética só vai com anabolizante, não sei o que. Tem cara que fala isso, né, nesse meio da academia. Não, então esse ali ficou forte porque tem genética. Quando você estuda a fundo a questão da genética, beleza, tudo que você está escrito no seu DNA. Só que existem uns carinhas chamados fatores de transcrição. O que são fatores de transcrição? São os caras que dizem quais partes do DNA devem ser expressa. Então olha uma coisa, todo ser humano tem um código dentro dele para dizer como ele vai ser, que é o DNA. Só que às vezes as pessoas ficam muito presas nessa ideia de que o DNA determina tudo. Na verdade, o que determina é a interação entre o DNA e o ambiente. Porque o ambiente vai alterar os fatores de transcrição. Ou seja, existem algumas características ambientais que vão favorecer, por exemplo, genes da obesidade. Um exemplo, eu ainda estou fazendo meu TCC, então não estudei tão a fundo assim, mas eu sei um exemplo. Um exemplo é comer comida hipercalórica nas últimas horas do dia, ou comer muitas calorias, concentrar a maior parte das calorias nas últimas horas do dia. Você vai estar ativando fatores de transcrição que favorecem obesidade e síndrome metabólica. Ou seja, você vai estar enviando um sinal. Lembra da aula passada? Que tem um carinha que precisa entrar dentro da célula e alcançar os receptores citosólicos e aí ativar o DNA? Pronto. Se você estiver fazendo isso, ou seja, concentrando a maior parte das suas calorias no final do dia ou comendo comida hipercalórica muito tarde, você vai estar ativando fatores de transcrição que favorecem a obesidade e síndrome metabólica. Você vai estar indicando para o seu corpo, ativa aí as partes do DNA que favorecem obesidade e síndrome metabólica, tá? Porque esse cara aqui tá ativando essa sinalização. Claro, é uma questão mais complicada de explicar. Professor, por que é que o nosso DNA é burro? Por que é que ele tem uma parte destinada à obesidade? Não é tão simples assim, mas isso aí é um conhecimento que a gente vai construir na nossa aula de
metabolismo integrado, então tem calma. Mas o que eu quero dizer é que sim, toda a informação está no DNA, só que a gente tem formas de alterar quais partes do DNA são lidas. Inclusive, é por isso que uma recomposição corporal você muda, porque, por exemplo, o cara que começa na musculação ou a treinar e alguma coisa, e novamente, eu sempre uso esses exemplos porque é o objetivo desse canal, né? É voltado mais para nutrição e medicina do esporte. O cara que começa na musculação, ele sempre começa se comparando com os caras que já fazem, sei lá, 20 anos. E tipo assim, você tem que entender que aqueles caras, eles fazem aquilo há tanto tempo e eles ativaram uma sinalização diferente da sua, que tem no momento no seu corpo há tanto tempo, que os fatores de transcrição que estão sendo ativados no corpo dele já são bem diferentes do seu. Então, entende isso. Lembra que os fatores de transcrição, os receptores citosólicos, eles têm uma ação mais lenta, porque tem que entrar, ativar no DNA. Então, essa é a parte legal da expressão gênica. Sim, tudo que você é está determinado no seu DNA. Não, o que você é agora, não é que no seu DNA está escrito isso. Você pode mudar isso alterando fatores de transcrição, mudando de hábitos. Se você muda de hábitos, você altera os seus fatores de transcrição. E ao longo do tempo, a longo prazo, você consegue ter um funcionamento diferente do seu corpo. Porque, sei lá, depois de 5 anos, depois de 10 anos ativando fatores de transcrição diferentes, lá na frente o seu metabolismo vai ter se alterado de forma que você vai conseguir um resultado melhor. Então, essa é a parte legal da expressão gênica, tá? Não é inútil esse assunto. Vai ser mais difícil eu explicar o próximo, alguma utilidade do próximo. Mas esse assunto aqui é legal, tá? Acaba sendo legal. Mas geralmente ele passa despercebido na faculdade porque ninguém liga, todo mundo acha chato pra caramba e dá-lhe. Mas enfim. Qual é o princípio aqui? O que é que significa a expressão gênica? Qual é a ideia central? Eu vou explicar de forma bem simples. Como em todas as minhas aulas, eu explico da forma simples e depois a gente vai entrando nos detalhes. A ideia central é a seguinte: o seu DNA contém a informação para formar o seu corpo. De que forma isso acontece? Bom, grande parte do seu corpo, pelo menos as partes mais complexas, é formado por proteínas. Basicamente, as proteínas são os caras complexos, são eles que formam de fato o seu corpo. Se você tirar as coisas inorgânicas, a maioria vai ser proteína, que seria as coisas inorgânicas, água, sal mineral. A maior parte do seu corpo é água, porém, olhando do ponto de vista orgânico, a maior parte é proteína. Então, as proteínas são os caras complexos. A vida, ela consegue se perpetuar enviando o código para fazer as proteínas para a próxima geração. Então tem uma geração de seres vivos. Eles se reproduzem e aí quando eles se reproduzem, eles enviam código para a próxima geração. O código para fazer o nosso corpo é esse. E ele envia o código para a próxima geração e tal. Então, o código para dizer quem é você está no seu DNA. Claro que, como eu disse, dependendo dos fatores de transcrição que você ativar, do ambiente, vai ativar partes diferentes desse DNA. Mas enfim, o DNA é o código que diz o que você deve ser. Então, por exemplo, olhos azuis. Para você ter olhos azuis, existe dentro do seu DNA um código para proteínas que resultam em olhos azuis. A expressão gênica é como o gene se expressa, ou seja, como é que a informação que está ali dentro da célula, dentro do núcleo, lá no DNA, ela se torna proteína. O seu olho azul, ele é assim devido a proteínas que determinam que esse olho deve ser azul. Essas proteínas, o código para elas está no seu DNA. Como é que essa informação sai do DNA e chega até os olhos azuis? Então, a informação está lá no DNA, a informação para olhos azuis, e ela precisa se converter em proteínas para formar os seus olhos azuis. Isso é expressão gênica. É como o gene que tá, a informação que está lá no seu DNA vai se expressar
e se tornar uma realidade. Então, o que a gente vê em expressão gênica é esse caminho até lá. Beleza, então a informação está no DNA. Como é que ela chega até o olho? Até, no caso, para a formação do olho azul. A gente precisa de alguém para ler essa informação e fabricar a proteína. Quem vai fazer isso, na verdade, tem vários caras e são vários passos, mas lembra que eu estou dando a explicação simplificada primeiro. Quem vai fazer isso é o retículo endoplasmático rugoso, onde tem ribossomos. Imagina que ele é uma fábrica de produzir proteínas. Então, a informação está no DNA. Qual é a fábrica que vai pegar essa informação e transformar na proteína? É o retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos em si. Mas a gente vai ver em detalhes porque tem vários funcionários que vão ajudar nesse processo. E finalmente, depois que o retículo endoplasmático rugoso ele produz as proteínas, aí sim a gente vai ter uma coisa visual, uma coisa na realidade mesmo. Olhos azuis, proporcionados por determinadas proteínas que estavam no DNA. Isso é expressão gênica, essa é a ideia central. Agora a gente vai entrando nos detalhes. Tem algumas perguntas que vão guiar essa aula, que é: primeiro, de que forma a informação está guardada dentro do DNA? Como é que a informação está guardada ali? Como é que ela está organizada? Porque é muito fácil dizer, a informação está no DNA. Sim, mas como? Imagina que seu corpo tem, sei lá, trilhões, é literalmente isso, trilhões de células. E devido a ter trilhões, elas são muito pequenas, não é? Você deve saber. Então imagina que lá dentro da célula, no núcleo, tem o DNA que contém toda a informação de todo o seu metabolismo, de tudo que você é. Como é que essa informação está guardada lá? Porque com certeza não deve ser um papel e escrita, né? Então tem alguma forma com a qual está escrita essa informação, guardada na forma, alguma forma biológica. A gente vai ver qual é essa forma biológica, bioquímica, que a natureza encontrou para guardar a informação. Outra pergunta que vai guiar essa aula é como a informação chega até a fábrica. Porque, beleza, a informação está no DNA, mas ela precisa ser levada até a fábrica, que é o retículo endoplasmático rugoso. Então, como essa informação sai do DNA e vai até a fábrica? Outra pergunta, como é que a fábrica cria as proteínas? Ou seja, depois que a informação chega na fábrica, como é que essa fábrica lê a informação e transforma em proteínas? A gente vai ver isso também. Primeiro a gente vai ver uma versão simplificada de como acontece a expressão gênica. Depois a gente vai entrar em detalhes em como a informação está guardada no DNA. E por fim, a gente vai ver uma versão detalhada da expressão gênica. Então a gente tem o DNA e ele precisa chegar ali nas proteínas. Qual é o caminho? Falando de forma mais rasa. Bom, primeiro a gente tem uma etapa chamada transcrição, ou seja, a informação no DNA vai ser transcrita para um cara chamado RNA. O RNA, ele é uma molécula bem parecida com o DNA, só que a gente vai ver as diferenças. Então, transcrição, você está transcrevendo uma informação. Na linguagem do RNA, a gente vai ter que ter uma diferençazinha entre a linguagem do DNA e a linguagem do RNA. Então esse primeiro passo é chamado de transcrição. Transcrição, o RNA mensageiro, ele vai pegar a informação que está no DNA. Essa informação agora precisa ser levada para a fábrica, que são os ribossomos, na verdade o retículo endoplasmático rugoso. E lá a gente vai ter o RNA ribossômico. Ele é uma parte estrutural do retículo endoplasmático rugoso. Então, o RNA mensageiro, ele leva essa informação até lá. E essa parte onde a informação vai ser transformada em proteínas é chamada de tradução. E nessa fase aqui vai existir um carinha chamado RNA transportador ou RNA de transferência. O que ele faz é pegar as partes dos aminoácidos que tem ali e juntar para formar as proteínas. Então esse é o caminho básico. A informação está no DNA. O RNA mensageiro pega essa informação e leva para a fábrica, que é o retículo endoplasmático rugoso, onde tem o RNA ribossômico. Chegando lá, o RNA de transferência vai pegar as pecinhas para montar as proteínas, que são os aminoácidos, e de acordo com a informação eles vão montar as proteínas.
Esse é o caminho básico da expressão gênica. Agora vamos responder a seguinte questão: como a informação está armazenada no DNA? Essa parte aqui é bem interessante, porque pensa só, a todo momento as suas células estão se dividindo. E quando elas se dividem, elas transcrevem o código, né? Elas passam o código delas, que é o DNA, para a próxima célula, para as células filha. Esse código ele precisa ser copiado com precisão, porque se houverem erros, o que é que acontece? Vamos lá, o que é que acontece se houverem erros no código durante a divisão celular? Isso mesmo, você, vai ter o câncer, né? Então esse código ele precisa ser armazenado com precisão, mas tem coisas muito mais incríveis nisso, que é o seguinte: o DNA ele é muito mais parecido em todos os seres vivos do que você pensa. Você deve pensar, nossa, o DNA dos seres humanos deve ser totalmente diferente do DNA das bactérias. Na verdade, não é tão diferente assim. Claro que existem diferenças, mas o que eu quero dizer é que a forma como a informação está guardada é compartilhada por nós desde as bactérias. O DNA da bactéria, se você voltar, lembra da nossa primeira aula onde eu expliquei lá o surgimento das primeiras bactérias? O DNA das bactérias, ele não é tão diferente do nosso, não. E ele é escrito na mesma língua, ele é escrito da mesma forma. A natureza encontrou uma forma de armazenar informação com precisão, de forma estável, porque isso aqui precisa ser estável, porque se fosse instável, se essas ligações se quebrassem com facilidade, aí fudeu, porque o DNA ia ser alterado por qualquer coisa. Uma forma de armazenar informação de forma estável, e essa forma é tão eficiente que até as bactérias usam. Só para constar, existe uma grande discussão se o DNA foi a primeira forma de armazenar informação da vida. Tem muita gente que diz que é o RNA, tem toda uma discussão científica por trás disso, para quem tem interesse e quiser ir atrás. E, inclusive, tem estudiosos, hipóteses, que dizem que antes do DNA e do RNA poderiam existir outras formas que foram vencidas na evolução. Mas, enfim, é só para você ver como é incrível essa parte aqui, de como a vida armazena informação. Tá bom, então o DNA é essa estrutura ali da esquerda, onde você tem duas fitas, dupla hélice, com alguns palitos no meio, que a gente vai ver o que são esses palitos ligando. Então, isso é o DNA, a informação tá aí. De que forma a informação tá aí? Bom, a gente vai pegar uma fita e esticar e ver o que é que tem nela. É a imagem da direita. Eu peguei uma fita, estiquei e a gente vai ver como a informação tá guardada ali. E aí, se você olha, você vê um conjunto de nucleotídeos ligados por ligações fosfodiéster. Nucleotídeo, professor, o que é isso? É isso aí que você está vendo agora na tela, essa estrutura. Um nucleotídeo é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Para você ver mais em detalhes, está aqui, ó, um grupo fosfato, ali, ó, no lado esquerdo, uma pentose, um açúcar, e uma base nitrogenada. Isso é um nucleotídeo. Essa foi a forma com a qual a vida encontrou para guardar informação. A vida, a evolução, já sei, vamos armazenar informação no DNA através de vários nucleotídeos ligados. E aí eles vão se enrolar em uma fita dupla hélice. E aí a gente vai chamar isso de DNA. Claro que não é como se tivesse alguém montando, né? A evolução é um relojoeiro cego. Mas enfim, o nucleotídeo é isso aí. Um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Essa pentose em específico, ela pode ser de dois tipos. A gente tem a desoxirribose no DNA e a ribose no RNA. Então, o DNA e o RNA, eles são muito parecidos. Quando você pega os nucleotídeos do RNA, ao invés de uma desoxirribose, ele vai ter uma ribose, que vai ser essa parte do açúcar ali. Como é que eu lembro disso? Cara, DNA é ácido desoxirribonucleico. Então, desoxirribose é o açúcar, é a pentose que está
no DNA e ribose vai ser do RNA. Na moral, eu acho que não é necessário decorar isso, mas é bem fácil de decorar se você ver a nomenclatura. No caso das bases nitrogenadas, a gente tem alguns tipos e aí começam a surgir coisas que você provavelmente já tem algumas sinapses aí guardadinhas sobre isso. Adenina, timina, lembra dessas coisas? Pois pronto. As bases nitrogenadas, elas podem ser de 5 tipos. Na verdade, cada um, o DNA e o RNA, vão ter 4 tipos. Só que tem um tipo diferente para cada uma, a gente vai ver em detalhes. A gente tem 2 purinas, que é a adenina e a guanina. Lembra, isso aqui são as bases nitrogenadas. Volta aí e olha. O nucleotídeo ele é um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Isso aí são os tipos de bases nitrogenadas. Você volta lá, olha. Ah, tá ali a base nitrogenada, né? Ela tem 5 tipos. São esses aí. 2 purinas, a adenina e a guanina. E 3 pirimidinas, citosina, timina e uracila. Qual é a diferença? Bom, a timina ela vai estar apenas no DNA e a uracila ela vai estar apenas no RNA. DNA não possui uracila como uma das suas possíveis bases nitrogenadas. E RNA não possui timina como uma das suas possíveis bases nitrogenadas. E de onde é que vem aquele negócio de adenina se junta com timina, não sei o que? Bom, você vai ver agora. A gente estendeu uma fita no DNA e analisou a fita, né? Como é que ela é formada. Só que o DNA ele é uma dupla fita, não são 2 fitas ali, ó, dupla hélice? Pois bem, então coloquei aí outra fita. Essas 2 fitas, elas estão ligadas, não é? Justamente aí que entra os palitinhos, entre aspas, os palitos que eu falei no começo, que são essas coisas que tem ali. Esses palitos são pontes de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio, elas estão entre as bases nitrogenadas. Lembra da estrutura do nucleotídeo? A base nitrogenada fica na ponta ali. Pois bem, quando você coloca as 2 fitas, uma do lado da outra, elas vão se unir através das bases nitrogenadas, formando pontes de hidrogênio. Só que tem um pulo do gato aí. Por quê? Não é toda base nitrogenada que vai se juntar com a outra. Existem ligações específicas para que essas bases nitrogenadas se unam. E quais são essas ligações específicas? E aí que entra. A adenina, ela se une apenas com a timina. A citosina, ela se une apenas com a guanina. Então, é por isso que você tem aquela regrinha, adenina e timina. Gata, eu não sou adenina, mas eu sou louco por timina. Então, é daí que vem essas regrinhas bobas. São as ligações, as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Só que tem outro pulo do gato aí, que é a guanina e a citosina, elas formam 3 ligações de hidrogênio. Já a adenina e a timina, elas formam apenas 2 ligações de hidrogênio. E para que é que serve isso? Bem, alguns professores gostam de cobrar, por exemplo, eles colocam a questão... como eu estou fazendo, o meu foco não é para prova de faculdade, né? Para você aprender o assunto, mas como a gente está passando aqui, eu vou falar sobre isso. Alguns professores gostam de fazer umas questõezinhas tipo... eles colocam um monte de ligações entre bases nitrogenadas e ele pede para você dizer qual é a mais difícil de quebrar. Como é que você sabe qual é a mais difícil de quebrar? É a que tiver mais ligações entre guanina, G, e citosina. Por quê? Porque elas formam 3 ligações. Então, se tem mais guanina-citosina, então é mais difícil de quebrar, porque elas formam 3 ligações. Só para você se ligar aí, ó. Imagina que isso aí é um conjunto de bases nitrogenadas de uma fita de DNA. Então, AGGT, então significa o quê? Adenina, guanina, timina. Imagina que você tem que montar outra fita. Como é que você monta? É só você lembrar que a adenina se junta apenas com timina e guanina se junta apenas com citosina. E aí facilmente você consegue montar a outra fita. Além disso, lembra, guanina e citosina formam 3 pontos de hidrogênio. Adenina e timina formam 2. Então,
Só seguindo esse raciocínio você consegue dizer quantos pontos de hidrogênio tem aí também. E aí vão ser 32. A gente tem a sequência de nucleotídeos em cima e a sequência complementar embaixo. E preste muita atenção nesse termo, sequência complementar, porque a fita de DNA, ela não pode se ligar com uma fita igual a ela, porque senão não vai conseguir fazer as ligações de hidrogênio, porque não vai ser compatível. Ela se liga com uma versão complementar a ela. É uma versão contrária? Não, não é contrária, é complementar, ou seja, de forma que se tem uma adenina do lado, tem uma timina do outro. Se tem uma guanina de um lado, tem uma citosina do outro. Isso são fitas complementares. Então entende, as duas fitas não são iguais e nem são um contrário da outra, elas são complementares. E qual a importância dessa informação? Bem, para estudar melhor as fitas de DNA, os cientistas precisavam numerar elas, adotar uma direção. Eles chamaram a parte de cima, a ponta de cima, de extremidade 5'. Por que é que a gente chama extremidade 5'? Porque tem umas regras na química que você faz a contagem dos carbonos ali naquela pentose e aí vai ter um carbono número 5. É uma camada de complexidade que você não precisa, tá? Deixa para os químicos. Então, só saiba que a ponta, ela tem o fosfato ligado a um carbono que é numerado como 5'. Então, a gente chama isso de extremidade 5'. Lá embaixo, a gente tem um OH ligado a uma extremidade onde tem um carbono 3'. Então, a gente fala que a direção do DNA é 5', 3'. Por quê? A direção da vida, né? Qual é o sentido da vida? 5', 3'. Por quê? É simplesmente uma numeração que os cientistas adotaram para estudarem melhor o DNA. Então a extremidade lá de cima é 5', onde você tem o fosfato ligado ao carbono 5', e a extremidade lá de baixo, onde você tem o OH, é a extremidade 3', onde você tem o OH ligado ao carbono 3'. Mas lembra que o DNA é formado por uma fita dupla. Então a gente tem a fita complementar e essa fita complementar, a direção dela vai ser na verdade 3', 5'. Então você já deve ter ouvido essas expressões e tal. Essa é a razão. Os cientistas adotaram uma forma de numerar a direção das fitas e aí, por convenção, a fita principal, entre aspas, né? Geralmente a gente toma como principal, ela tem a direção 5', 3', e a fita complementar, a gente tem a direção 3', 5'. Tá aí um esqueminha bonito para vocês, se vocês quiserem entender por que é que as ligações, por que é que citosina e guanina formam 3 ligações e adenina timina formam 2 ligações. Esses são os detalhes químicos. É uma camada de complexidade, como eu disse, que você não precisa saber. Mas agora que a gente viu como é que a informação está guardada no DNA, vamos ver em detalhes como é que ocorre a transcrição. Todos os processos lá de transcrição e tradução, que é a expressão gênica, ou seja, como é que o seu corpo lê a informação, leva para a fábrica e como é que essa fábrica produz a proteína. Para a transcrição, primeiro a gente vai precisar de uma RNA polimerase. Ela vai ajudar a fazer o RNA mensageiro, que é o cara que leva a informação. Essa RNA polimerase, ela vai agir num promotor. Esse promotor, ele indica onde começa a transcrição, no caso. Ele diz onde deve começar a transcrição. Por exemplo, vamos dizer que esse processo aqui vai fazer uma proteína relacionada ao seu cabelo, cor do cabelo. Vai existir um promotor que diz, aqui começa a informação. Imagina que isso é uma biblioteca. A biblioteca não tem seções? Ficção científica, fantasia, não sei o que. Então, esse promotor diz, essa seção aqui é para genes do cabelo. Então, vai existir um RNA polimerase que junto ao promotor, o promotor indica onde começa, eles vão começar a transcrever a informação, ou seja, pegar essa informação e passar para um RNA mensageiro. E qual é o sinal que chega para que isso comece? A sinalização dos fatores de transcrição. Lembra que na aula passada a gente viu que tem alguns sinalizadores que entram no citosol,
se juntam com receptores citosólicos, entram no DNA e dizem, tá na hora de ativar determinado gene. É justamente isso. Então chega essa sinalização e quando essa sinalização chega, a RNA polimerase começa a trabalhar. Ela identifica o promotor e a partir dali vai ocorrer a transcrição. Então, a RNA polimerase, ela forma uma bolha, vai se formando uma bolha, onde o DNA vai sendo aberto só na parte dessa bolha, e a gente vai formando a mensagem. E qual é a mensagem? O RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele vai se formando de forma complementar àquela mensagem. Então, se tem adenina, tem uracila no RNA. Ué, você não disse que a adenina se junta com timina? Sim, mas lembra que no RNA a gente tem, na verdade, ao invés de uma timina, a gente tem uracila. Então, se tem adenina naquela parte do DNA, no RNA vai se formar uma uracila. Se tem citosina, vai se formar uma guanina. O código ele não tá guardado na forma de nucleotídeos. Então, esses nucleotídeos vão ser transcritos para a linguagem do RNA. Qual é a diferença da linguagem do DNA para a do RNA? A gente viu que ao invés de uma timina no RNA, a gente tem uracila. Então a RNA polimerase ela vai abrindo uma bolha no DNA, abrindo as partes, e a partir de uma das fitas, é só em uma das fitas que a gente vai pegar essa informação, vai se formando um RNA. E esse RNA mensageiro, que é a mensagem, ele é complementar à fita que está sendo copiada. Ou seja, se lá na fita tem adenina, no RNA tem uracila. Se lá na fita tem citosina, no RNA tem guanina. Então, da mesma forma que tem as pontezinhas de hidrogênio, esse RNA vai sendo formado com as pontas de hidrogênio complementares, as pontes de hidrogênio complementares. E aí vai se formando essa informação. Formou-se o RNA mensageiro. Vai existir um local lá chamado sinal de terminação. Da mesma forma que o promotor diz onde começa, o sinal, a sequência de terminação diz onde termina. Então terminou. Aqui está a informação. Nesse RNA existe a informação de como formar cabelo preto, por exemplo. Agora a gente tem que levar essa informação para a fábrica. Existem alguns passozinhos de regulação desse RNA. Você não precisa saber em detalhes, mas basicamente é o seguinte: no nosso DNA tem introns e exons, e isso tem a ver com algumas partes do DNA, elas não codificam genes, elas só servem para regular, ou são partes inúteis mesmo, entre aspas. Ainda tem muita gente estudando isso, tem gente que acha que são as partes parasitas de DNA que se colaram ali na evolução, mas enfim, saiba que esse RNA ele é chamado de transcrito primário, ele ainda não é o RNA mensageiro. Vai existir alguns passos, por exemplo, adição no Cap5, na extremidade do fosfato, na extremidade 5' adição da cauda poliar na extremidade 3', coisas assim. Então são besteirinhas, mas saiba que formou-se o transcrito primário, ele vai passar por algumas alterações. Por exemplo, lembra lá na aula de célula eucariótica, quando eu falei que o núcleo ele tinha poros? Quando o RNA vai passando por esses poros, vai existir vários processos de lapidação, cortando partes inúteis, checando se esse RNA ele realmente está funcional. Então, enfim, saiba que formou-se o transcrito primário. Essa mensagem ainda precisa ser revisada, e ela é revisada através desses passos aí que eu coloquei na tela. É uma camada de complexidade que a gente não precisa entender. Saiba que formou-se o transcrito primário, ele vai ser lapidado até se tornar de fato o RNA mensageiro, que é a mensagem. Agora a gente vai levar isso para a fábrica. E a fábrica é quem? Lembra? O RNA ribossômico, onde tem os ribossomos lá esperando para formar as proteínas. Então, esse RNA mensageiro ele vai se encaixar lá no RNA ribossômico e vai chegar o RNA de transferência ou RNA transportador. Esse complexo aqui vai ser chamado de complexo de iniciação, que é o RNA transportador. Claro que não é assim, eu estou mostrando uma versão simplificada, mas dá para entender. O RNA transportador
ele vai ficar de um lado, o RNA ribossômico ele vai ficar de outro e a mensagem vai se encaixar ali no meio. Esse é o complexo de iniciação. A mensagem chegou, precisamos montar as proteínas. E como é que as proteínas são montadas? Lembra? O RNA de transferência, ele vai pegando os aminoácidos e colocando ali, de acordo com o que a informação manda. E como é que essa informação diz quais aminoácidos? Beleza, ainda bem que você perguntou. Lembra que essa informação ela veio na forma de nucleotídeos, que tem as bases nitrogenadas? Adenina, uracila, citosina, guanina, lembra? Pois pronto. A cada 3 bases, o nosso corpo ele resolveu, nosso corpo não, né? A evolução, a biologia, ela achou a seguinte solução. A cada 3 bases nitrogenadas, a gente pode fazer um aminoácido. Então, por exemplo, AUU, isso seria um aminoácido. Porque 3 bases nitrogenadas são o código para um aminoácido. E se a gente alterar isso, AUG, já é outro aminoácido. E assim vai. Então, a informação que está ali na forma de bases nitrogenadas, nucleotídeos, né? Mas a gente tem as bases nitrogenadas que são o código. Essa informação vai dizer quais aminoácidos a gente deve juntar. A cada 3 bases nitrogenadas, a gente tem um aminoácido. Esse é o código. Esse é o código da vida. A cada 3 bases nitrogenadas, a gente determina qual aminoácido deve ser formado. A gente vai chamar isso de códon. Códon é uma trinca de aminoácidos que determina qual aminoácido vai ser produzido ali a partir da informação que chegou. Oxê, e você tá falando aí de aminoácido, e quem é esse tal de aminoácido? O que é que ele tem a ver com as proteínas? Os aminoácidos são justamente os caras que formam as proteínas. Uma proteína ela é um conjunto de aminoácidos. E se você quiser entender essas estruturas, caso você tenha caído nessa aula de paraquedas e não acompanhava a Atlas ainda, vai lá na nossa aula de bioquímica que está postada aí, aminoácidos, peptídeos e proteínas. E aí você vai entender como os aminoácidos formam as proteínas. Os aminoácidos, eles são as pecinhas das proteínas. E esse é o processo de tradução. Enfim, essa foi a nossa aula de expressão gênica, ou seja, como é que a informação que está no DNA se torna proteína, se torna uma realidade. Se você quiser estudar essa aula de forma mais aprofundada, você vai procurar na literatura que eu indico aí, Biologia Celular e Molecular, do D. Roberts, ou Biologia Molecular da Célula. E aí você vai procurar pela parte de núcleo, genes, transcrição e tradução. No Learning, você tem uma partezinha lá destinada a isso, ao DNA e RNA, mas ele foca mais na estrutura, porque afinal é bioquímica. Então, se você quer ver o funcionamento, vai para a Biologia Celular e Molecular ou Biologia Molecular da Célula. Mas se você quiser ver detalhes sobre a estrutura antes, você pode usar o Leninger, que é a literatura que a gente usou no nosso módulo de bioquímica. Na próxima aula nós vamos ver como o DNA se divide, como as células se dividem, o DNA se duplica. Bons estudos e até a próxima!